Olá, boa noite. Hoje o tema da nossa aula será instrumentação e controle no curso técnico em automação industrial. O professor Alain estará passando parte do conteúdo e verificando as atividades com os alunos. Vamos aguardar alguns minutinhos para estar iniciando as nossas atividades.
Dando continuidade aí com as atividades, então nós temos aí o nosso curso técnico em automação industrial com a parte de instrumentação e controle. Seja bem-vindo, Cláudio Rodrigues. Boa noite, professor. Boa noite. Então, aqui nós temos essa parte aqui do desenvolvimento da atividade, onde nós temos aqui o primeiro fórum, que é o Fórum 1, leva em consideração nível e vazão, ok? Certo? Para estar falando sobre nível e vazão. Vou ampliar aqui, ó, que é a mágica da informática, né? Então, sobre nível e vazão, temos aqui, né? Para estar falando sobre o fórum. Outro fórum que é sobre temperatura. O outro é sobre pressão. E temos um simulado do SAEP. O SAEP é uma avaliação estudantil, tanto no estado de Goiás como no Brasil, que faz uma verificação tanto da parte teórica como a parte prática, e também nas escolas aí em geral, onde através desse tipo de avaliação, o sistema S, né, em geral, consegue verificar possíveis melhorias no desenvolvimento da atividade dos alunos, ok? Levando em consideração o curso por completo, né? Ok? Que essa avaliação tem perguntas na parte teórica, quando é feita a avaliação, né? E também a avaliação na parte prática, né? Ok? Certo? Não precisa se preocupar que, no caso, esse simulado do SAEP, quando vocês forem fazer, não reprova vocês, mas sim para fazer uma verificação geral, né, de todo o ensino aí no estado de Goiás e também no Brasil. E aí, nesse caso, temos aqui, ó, os fóruns e o simulado, né? Aí, o que que o professor Alan está fazendo? Eu estou fazendo o seguinte, em cada matéria, em cada UC, eu estou realizando pequenos vídeos demonstrativos explicando a situação de aprendizagem. No caso aqui, ó, eu fiz esse vídeo onde vocês podem estar acessando, ou no seu período de almoço, ou no sábado, ou no domingo, certo? O seu momento aí de descanso. Por quê? Porque é o seguinte, são vídeos aí de 5 e 10 minutos. Aí esses vídeos rápidos, o que o professor está fazendo aqui, ó? Por exemplo, esse vídeo é sobre explicação do fórum sobre nível e vazão. Aí, ou seja, não precisa ser, caso você não assistiu a aula, né? Aí você fala, nossa, eu tenho que ver a aula todinha de 1 hora para explicar a situação de aprendizagem 1, o fórum 1. Não. Aí o que que o professor Alan está fazendo então? Estou fazendo pequenos vídeos de apenas de 5 a 10 minutos, explicando cada situação de aprendizagem. Neste caso aqui, ó, é um vídeo de explicação sobre o fórum de nível e vazão. E aí, continuando, ó, eu fiz outro vídeo, ó. Esses vídeos aqui tá tudo fresquinho, ó, fiz hoje, ó. Então aqui, ó, tem aqui o outro vídeo, explicação sobre o fórum de temperatura, onde eu falo sobre diversos detalhes de instrumentos de medição, controlador de temperatura, né? Aí o sistema que está sendo demonstrado na situação de aprendizagem é um sistema manual. Aí eu ensino passar do sistema manual para o sistema automático, né? A parte aí totalmente automatizada, né? E também falo um pouco sobre o sistema de alta tecnologia,
que os controladores de temperatura trabalham hoje em dia, que é um controle proporcional, integral e derivativo, ok? A gente chama PID. Além desses vídeos aqui, ó, eu coloquei também explicação aí, né, sobre o fórum de pressão. Aí eu passei diversos exemplos da indústria, né, que nós utilizamos a parte de pressão, né? Falei sobre instrumentos de medição, como por exemplo manômetro, né, que serve aí para fazer medição de pressão. E falei sobre exemplos aí, por exemplo, na questão de medição, nós temos aí máquinas e equipamentos industriais que trabalham de 4 a 6 bar. E falei de um exemplo também, mais que no cotidiano das pessoas, né? Por exemplo, você tem aí o carro, a moto, a bicicleta, onde você vai realizar aí, né? Vai encher o seu pneu, né? Com uma determinada pressão. E essa pressão nós chamamos de PSI, né? No caso lá do posto de gasolina. Só um momento aqui, ó, que o professor Alain vai fazer uma verificação aqui do dado técnico aqui. Fala dado técnico. Dirige o carro no sistema, ou quando você sai. Não gosto de dirigir, não. Vai lá no IB, você não vem? Ah, vai MB, né? Não, Não, sim. sim. As meninas de gravação, para gravar o vídeo, Sim. a casa de transporte. Você dirige? Dirige. Mas você tem autorização? Você já dirigiu? Eu alguma tinha, vez? eu era coordenador da Olimpíada, aí eu rodava o estado de Goiás todinho. Então, eu vou colocar aqui, tá? Tá. Para quinta-feira, eu vou formalizar no vídeo. Beleza. Você é da semana que vem. Tá. Dando continuidade, então o professor Alain aqui, ó, realiza aqui vários vídeos explicativos, né? Certo? Sobre as situações de aprendizagem, nesse caso, são os fóruns, né? E aí, nesse detalhe também, aí você fala, não, professor, mas eu não quero só ver esses vídeos de 5 e 10 minutinhos, não. Eu quero ver a aula completa. Tá aqui também, ó. Então, as nossas aulas são postadas aqui, ó. Você pode clicar na aula, né? Por exemplo, essa aula de hoje também, ela fica gravada e fica disponível para você. Então, o que que o professor Alain tenta fazer? Tenta te auxiliar no desenvolvimento das atividades, né? Explicando da melhor forma possível. E qualquer dúvida, você pode estar entrando em contato com o professor Alain, que ele vai estar acompanhando vocês aí no desenvolvimento das atividades, ok? Então, aqui tem todos os vídeos explicativos para vocês. Aí vocês vão clicar aqui, ó, em situação de aprendizagem. Tem os fóruns que eu acabei de falar para vocês, que eu vou explicar novamente para vocês aqui, certo? E tem aqui o nosso simulado do SAEP, ok? Então, beleza. Neste caso aqui, ó, clicando aqui no nosso primeiro fórum, nós temos... Vou ampliar um pouco aqui com a mágica da informática, né? Vocês acham que o professor Alan também não sabe de informática, né? Tá aqui, a mágica da informática. Aí você amplia aqui a tela todinha. Aí lá vai a dica do especialista. Aproveita, ó. O dia que você for apresentar algum trabalho na faculdade, no curso técnico, se você tiver que apresentar alguma coisa, você baixa aqui esse programinha aqui do Google mesmo, ó. Ele chama Zoomwitch, certo? Se você tem, bom. Se você não tem, seria bom você baixar. Aí esse programa faz o quê? Ele pega e te auxilia na apresentação de trabalhos, aí dá para você escrever também, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma parte de inteligência artificial que o professor Alain utiliza nas aulas. Aí eu passo para os alunos também, né? Certo? Dito isso, então, nós temos aqui o nosso fórum sobre nível e vazão. Bem, pessoal, se vocês forem na indústria hoje em dia, eu vou falar pela minha própria experiência, né? Nós temos diversos
processos de produção que envolvem nível e vazão. Então, vamos para um processo de alta potência. Tá? De alta potência eu vou baixando, tá? Você imagina que a maioria dos sistemas de bebidas e alimentos trabalham com vapor, trabalham com temperatura muito alta, sabe? Para isso, você não consegue temperatura muito alta com equipamento pequeno. Aí, geralmente, você vai ver que nessas fábricas de bebidas, sem exceção, tá? Sem exceção, essas fábricas de bebida tem o quê? Tem caldeira. Mas não falando só de fábrica de bebida, por exemplo, ministrei aula lá na JBS. Na JBS tem também caldeira, entendeu? Porque trabalha com sistema de alta pressão com alta temperatura. E como que a gente consegue isso? Com um sistema automatizado que leva em consideração o nível e a vazão também. Essa vazão você controla, né? Por exemplo, vamos citar um exemplo básico que tinha lá na indústria onde que eu trabalhava. Na indústria onde eu trabalhava, a gente tinha uma bomba, a gente tinha um sistema chamado Alpina, que é sistema de refrigeração, né? Aí, sistema de refrigeração tem esse nível aqui, ó. Aí tem um sensor de nível alto lá, né? E tem um sensor de nível baixo. Aí, se encheu demais, né? Aí, o sensor de nível alto manda desligar a bomba. Se baixou demais, não pode ligar a bomba, porque senão queima. A bomba d'água não pode funcionar sem água, gente, senão queima o selo, certo? Por isso que a gente coloca o sensor de nível baixo. Aí lá na fábrica, você imagina que lá a gente tinha 5 Alpina. Você imagina que é umas torres gigantescas verdes, sabe? Na cor verde. Verde por quê, professor? Porque no sistema padronizado, de acordo com a norma técnica, o verde é a representação de água. Então, se você for lá na indústria, você vai ver umas torres grandonas assim, ó, verde, caindo água, sabe? Para o sistema de refrigeração. Essa água ela vai lá para dentro da fábrica, circula na tubulação, passa na máquina, refrigera a máquina, volta de novo lá para a Alpina e aí fica movimentando. Ok? Certo? Essa é a parte de refrigeração que a gente usa lá. Aí é uma parte de nível, que nem eu falei para vocês, né? E o sistema de controle de vazão, o que que a gente fazia? Você imagina que a gente coloca o inversor de frequência para o controle de velocidade da bomba. A inversor de frequência é o seguinte: você aumentou a frequência, ela aumenta a velocidade da bomba. Você diminuiu a frequência, ele diminui a velocidade da bomba. Com isso, você controla a vazão. Se vai sair mais água ou menos água, entendeu? A velocidade lá, ok? Certo? Então, um exemplo básico aí de um sistema de nível e vazão, né? Vazão é que está saindo o líquido ali na tubulação, né? E o nível, você pode pegar um tanque. Como eu já passei exemplo aqui, na parte de alimentos, eu falo direto que aí é bom vocês aprendem, tá? Então, você imagina que na parte de alimentos não pode ter de jeito nenhum bactéria e micro-organismo. Vocês pensam que lá dentro da fábrica não pode ter mais de jeito nenhum, ok? Que tanto que tem um pessoal da limpeza que trabalha com produto lá para fazer limpeza no chão, como é que chama? Satinizante. É tipo uma quiboa, sabe? E aí fica lavando o chão assim com quiboa, né? É satinizante que chama, sabe? E aí fica limpando direto para evitar aí esse problema de bactéria e micro-organismo. E aí o sistema de tanque para matar, auxiliar, né? A matar a bactéria e o micro-organismo, o sistema é tudo em aço inox, entendeu? Como é aço inox, aí você não enxerga dentro do tanque. Aí o que que a gente faz? A gente utiliza rotâmetro. O que que é rotâmetro, professor? Você imagina que a gente coloca um sistema lá dentro do tanque e conforme vai enchendo o nível do tanque, você vai vendo lá do lado de fora.
Aí vai enchendo o rotâmetro lá, que ele é transparente, né? Certo? Ele vai enchendo. Eu vou fazer umas visitas técnicas. Aí eu vou tirar a foto do rotâmetro, do sistema de medição e eu vou colocar aqui, vou estar colocando na sala aqui para vocês verem, certo? Aí você imagina que vai enchendo o nível do tanque lá e aí do lado de fora você consegue verificar esse nível. Fora isso, nós temos também instrumentos, né, que fazem essa medição com alta tecnologia. Ao lado aí, professor Alan mostra para vocês aí que temos o transmissor indicador de nível. Aí você coloca ele na tubulação, ele vai fazer a medição e também indica. Aí a gente fala que é um transmissor indicador de nível. E pode ser também transmissor indicador de vazão. Ok? Certinho? E aí tá aqui, ó. Com base nesses conceitos e conteúdos disponíveis, esses conteúdos disponíveis você pode estar acessando tanto ao nosso conteúdo digital, apostila também, ok? E pode estar fazendo pesquisa na internet, certo? E aí você pode estar falando aí, né? Faça uma pesquisa sobre os medidores de nível e vazão, né? Por exemplo, temos sensor de nível alto, sensor de nível baixo. Temos boia, que pode ser utilizado boia em sistema boia superior e boia inferior, né? Temos medidor de vazão. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, né? Temos medidor de vazão tipo turbina, né? Temos transmissor indicador de vazão, que vai conectado direto à tubulação, né? E aí, nessa situação de aprendizagem, pede para você falar aí sobre os medidores de nível e vazão com medição direta e indireta. Indireta, tipo aquele do rotâmetro que eu falei para vocês, né? Citando aí, né? E detalhando suas características, né? E aí já teve aluno que participou, deixou aqui, tá vendo aqui, ó? Ele colocou exemplo aqui, ó. Olha lá, ó. Aí ele colocou aqui, ó. Sensor de pressão diferencial. Aqui é o processo de fabricação, né? Aqui nós temos a bomba d'água. E o que controla a vazão da bomba d'água? O quê? Olha aqui o que o aluno colocou. Esse aluno aqui é carcará, viu? Esse aqui ganhou a nota máxima. Tá aqui o que o professor falou, ó. Inversor de frequência. Então, inversor de frequência controla a velocidade da bomba. Tá vendo como é simples, né? E aí, pessoal, eu fiz o curso de automação, né? O pessoal falava, nossa, aqui é complicado demais, não sei o quê, perere, paró. E aí, quando você chega na indústria, aí você vê que o negócio é mais fácil que, entendeu? Porque você vai notar aí, por exemplo, você tem um inversor de frequência que você tem lá uma seta para cima e tem uma seta para baixo, onde você vai aumentar a velocidade e diminuir a velocidade, ok? E aí, no caso, nós temos as manutenções, né? Tem que dar manutenção na bomba, né? Tem que dar manutenção, às vezes, no inversor de frequência, tubulação, às vezes, dá vazamento, né? Ok? Esse, então, é o nosso primeiro fórum, que é para falar sobre nível e vazão, destacando aí os medidores, tanto diretamente como indiretamente. Aí, aqui, ó, se não estou enganado, eu peguei e fiz o vídeo sobre nível e vazão. Ah, tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, se você quer assistir aí detalhes sobre as tecnologias de medidores de nível e vazão diretamente e indiretamente, pode estar assistindo o vídeo aqui rapidinho, ok? Certo? Você vai ver que é um vídeo rápido, né, explicativo, né? E deixa bem claro como que você desenvolve a tarefa.
Não vou passar aqui para vocês, porque é mais interessante que você veja aí na sua hora vaga, com a dúvida também que você tiver. Ok? Dando continuidade, o próximo fórum é sobre temperatura. Nessa parte de temperatura, basicamente, pessoal, vários processos de fabricação envolvem temperatura. Pessoal, Alan trabalhou com injetor e sopradora. O que é injetor e sopradora? Você pensa que nós temos máquina como soprador. Vamos para soprador. Soprador, a gente tem uma pré-forma, pessoal, que é bastante utilizada agora em festa, sabe? Festa de criança, que é baratinho, né? Aí você compra a pré-forma, ela tem uma tampinha, né? Que você pode roscar, né? Certo? Aí coloca balinha dentro, né? E coloca em festa de aniversário. Então você pensa o seguinte, que essa pré-forma aí você pode utilizar com garrafa, que é o que o pessoal conhece aí, né? Você pode utilizar garrafa de 600, garrafa de 1 litro, 1,5 litro, 2 litros, garrafa de água, aquele garrafão de 5 litros, né? Certo? Já viu? Né? De água. Então, beleza. Dito isso, é o seguinte, você imagina que está passando a pré-forma, ela passa por um sistema de aquecimento e temperatura. Aquece o produto, a pré-forma, aí continua. Aí essa pré-forma, ela vai direto para o molde. O molde é a da garrafa que vocês conhecem, certo? Aí, pessoal, como é que a pré-forma pequenininha vira a garrafa? Então, você imagina o seguinte, tem um molde, né? E aí, por isso que essa máquina chama sopradora, né? Né? Então, você pensa que a pré-forma ela está aquecida, né? Aí o molde fecha e desce um bico. Aí o bico vai encostar lá na boca da garrafinha, né? Que é a pré-forma, certo? E vai soprar com a pressão muito alta. Quando sopra com a pressão alta, o que faz? Ela vai expandir, vai aumentar o tamanho, né? E aí o molde, você pensa que o molde, o que a gente faz? Tem uma central de água gelada trincando. Pensa na água trincando, mas assim, gelada daquele jeito. Entendeu? Aí você pega a mangueirinha e coloca nesse molde. Esse molde, você põe a mão no molde, tá geladinho, 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 gelado. E aí, na hora que sopra ali, a garrafa tá quente, né? Aí bate no molde, o que faz? Faz a garrafa que vocês conhecem, certo? E aí ele continua, né? Abre o molde, né? Vai lá para frente. Aí tem uma máquina que a gente chama rebaradora, que corta ali, dá os acabamentos, né? E continua lá para enchedora, para lavadora, tal, essas coisas assim, certo? Ou só essas garrafas são distribuídas, né? Aí você fala, pessoal, tem como eu verificar o molde? Tem. Fala o seguinte, qualquer garrafa que você pegar, garrafa plástica, tá? Qualquer garrafa que você pegar plástica, faz o seguinte. Aí você vai falar assim, não, lembrei do professor Alan. Qualquer garrafa plástica, ou de água, ou garrafão, ou de 600, 1 litro, 1,5 litro, 2 litros. Nota que na metade da garrafa, de em cima e embaixo, tem uma risca. Vou dar uma verificada bem no meio. Tem uma risca bem no meio, de cima e embaixo. O que é isso? É a diferença do molde. Entendeu? Certo? Essa é a diferença do molde. E a garrafa, quanto mais detalhes ela tem, mais resistente ela é. Significa que se você pegar a garrafa cheia, ela não pode explodir quando você coloca no chão. Você deixa cair no chão, deixa cair no chão. Ela vai bater, repicar tal, mas não pode explodir. Certinho? Dê um exemplo aí de temperatura na parte de injetor, de sopradora, né? Injetora é praticamente quase que o mesmo procedimento. Você imagina que injetora tem tipo um funil aí trabalha com hidráulica, tá? Eletro hidráulica. Que precisa de força, né?
A injetora é o seguinte, tem um funil grandão, a gente coloca o granulado, que é um plástico picotado, você pensa que é um plástico bem pequenininho. Picotado, aí você coloca da cor que você quer, né? Vamos dar um exemplo, pote de creme. Ou garrafa preta lá daquelas refrigerante zero. Essas tampinhas, pessoal, e a tampa do creme preta é a mais barata da barata da barata da barata. Certo? Por quê? Porque você pensa que eu pego tudo que é cor de material e trituro ele. Por exemplo, eu pego plástico, né? Eu pego azul, branco, verde, amarelo, tal, essas coisas. Aí você manda triturar, você tritura lá, tem um triturador, né? Tritura e joga tinta preta. E aí vai ficar o quê? Na hora que derreter, preto. Aí ou você fabrica as tampinhas preta ou a tampinha lá do pote de creme. Entendeu? Aí você imagina que tem esse funil, a resistência elétrica vai aquecer, de acordo com o controlador de temperatura, o controle de temperatura dessas máquinas é proporcional integral derivativo. Chega mais rápido na temperatura que você quer, né? Aí você coloca lá, tem várias resistências, você imagina que tem um tubo de canhão com várias resistências. Aí a gente chama de zona, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 e assim sucessivamente. Aí vai aquecer, vai derreter esse plástico, aí o plástico desce. E aí você imagina, sabe a broca lá da parafusadeira, da furadeira? A broca lá não tem aquele suco que a gente chama, tipo uns rasgos assim, já viu? Então é o seguinte, imagina que aquela broca tá ali dentro do canhão, a gente chama rosca sem fim. Aí pega o plástico derretido, vai girando e vai levando o plástico, vai levando o plástico. Na que chega lá na frente, uma ponta bem pequena vai jogar esse plástico com pressão, né? E vai fazer o desenho do que você quer, tampinha, copo, tampa de creme, né? Para-choque, cadeira de plástico e assim sucessivamente, entenderam? Certo? O molde é do mesmo jeito. O molde tem a central de água gelada, passa ali no molde, o molde fica geladinho, dá o choque térmico e aí tem o formato da peça que você quer. Nesse caso aqui, ó, tá aqui, ó, em um processo, deixa eu ampliar. Em um processo de cozimento, há necessidade de manter a temperatura em 70 graus. 70 graus a gente fala que é o 7 pontos, é o valor desejado, tá? Para que o procedimento seja homogêneo, o operador de máquinas regulou o reostato de temperatura na faixa selecionada. Porém, toda vez que é acrescentado alguma perturbação no processo, por exemplo, o operador vai lá e joga água. Quando ele tem um acréscimo de água, demora mais tempo para cozinhar. E o operador tem que aumentar a temperatura manualmente. Então, ou seja, essa máquina é totalmente manual. Então, você tem que passar aí essa máquina de manual para automático. Como é que você vai fazer isso? Utilizando o controlador de temperatura, no mínimo. No mínimo, né? Aí você utiliza aí umas resistências, controlador de temperatura e sensor de temperatura. Um dos sensores de temperatura mais utilizados aí, a gente trabalha com sistema, né, de resistência, controlador de temperatura, trabalha bastante com o PT100, certo? Vai depender dos valores que você quer medir, ok? Certo? E aí, nesse caso aí, ó, você como técnico em automação vai resolver esse problema, automatizando o processo de fabricação. Para que o operador não necessite regular a temperatura manualmente. Então, vai tirar a parte manual e passar para a parte o quê? Automática. Pode utilizar o controlador de temperatura, sensor de temperatura e pode utilizar também o PLC, se você quiser. PLC
é um controlador lógico programado, ok? Certo? Conhecido tanto como PLC como CLP também, mesma coisa. Certinho? Beleza? Procure na internet aí, no material didático, certo? Que está disponível no AVA. Pesquisa sobre o controlador de temperatura. Pode ser proporcional, integral e derivativo. Como, por exemplo, um dos alunos aqui veio e falou sobre o controlador de temperatura. Ele está utilizando aí um controlador de temperatura, né? PID. Aí o controlador de temperatura é um instrumento utilizado para controlar a temperatura. O equipamento recebe uma entrada de um sensor de temperatura e tem uma saída conectada a um dispositivo, tal como um aquecedor ou um ventilador. Embora o controle de temperatura implique a existência da capacidade de acrescentar ou remover calor para assegurar o controle esperado, um ciclo bem dimensionado e abastecido pode resultar no endotérmico. O processo incorpora o calor ao produto, dispensando resfriamento. Pouco compreendido, o calor não se traduz apenas em variações de temperatura, mudanças de estado físico, que nós falamos liquefação e solidificação, comuns em transformação em termoplástico, como o professor Alan citou para vocês. Por exemplo, possibilitam resfriar o processo. Então, aí, o aluno pegou e deu a sua opinião sobre, fez a pesquisa, deu a sua opinião e indicou um controlador de temperatura, ok? Faça o mesmo, né? E esse controlador de temperatura que ele pegou aqui, ó, é um controlador de temperatura o quê? PID, tá vendo aqui, ó? Que é proporcional, integral e derivativo, onde você consegue alcançar mais rápido o seu set point. O set point é o valor desejado. É o ponto desejado que você quer, né? Ok? Lembrando que também na sala aqui eu deixei disponível para estar falando sobre a explicação do fórum aí de temperatura. Ok? Certo? E o último fórum aqui, que eu já comentei com vocês, né? Nós temos aí a explicação do fórum de pressão. Tá vendo? Certo? Essa parte aí de explicação do fórum de pressão. Mas, falando novamente para vocês, rapidamente, aí, pressão é bastante utilizado em sistema pneumático e eletropneumático da indústria, onde utilizamos para aumentar a velocidade do sistema de produção, né? Tanto na parte da embaladora, parte injetora, né? Robótica avançada, diversos processos de produção utilizam a pneumática e a eletropneumática, ok? Certo? Então, aqui, além desses fóruns, que é nível, vazão, pressão, temperatura, temos o nosso simulado do SAEP. Onde você vai clicar aqui e está respondendo esse simulado do SAEP. Ok? Certo? E aqui, complementando a nossa aula aqui, vou mostrar para vocês aqui que eu deixei. Falar um pouco aqui sobre a parte de medidores de nível e vazão, né? Aí esse guia aqui eu vou estar falando aí os princípios básicos de medição de nível e vazão, que é um dos fóruns aí, né, determinados aí, incluindo tecnologia de medidor direto e indireto.
bem como considerações para a seleção e instalação, né? Então, os princípios básicos de medição de nível, nós temos determinação da altura, temos métodos diretos e indiretos e aplicações. Vamos ver cada um separadamente. Então, determinação da altura, a medição de nível determina a altura de um fluido dentro de um recipiente. Então, de acordo com a altura aqui, você consegue verificar também o nível que tem lá dentro do seu tanque. Aí você pode falar, ó, aqui é 0%, 10%, 20%, 30%, ou aqui você tem 10 litros, 20 litros, 30 litros, 40, 50, 100. E o método direto e indireto, existem métodos direto e indireto para medir o nível do fluido, que vai ver diretamente, a gente coloca aqui na tubulação para você medir aí o nível. Você coloca sensor de nível alto, sensor de nível mínimo, né? Certo? Indiretamente, por exemplo, aqui você coloca um sensor capacitivo ou ultrassônico, você coloca em cima do tanque. Você vê que doido, né? Você coloca em cima do tanque. Aí vai medir através de ondas, ele consegue verificar o nível que está internamente dentro do tanque. Você vê, né? Que tecnologia. E aí nós temos aqui aplicações como a medição de nível é crucial em diversas indústrias, como química, petroquímica, gás, tratamento aí de água, né? Certo? Que é bastante utilizado aí. A gente fala sobre água, pessoal, mas é o seguinte, nós temos tanque aí, ó, com bebidas de suco, refrigerante, temos achocolatado, né? Certo? O Toddy da vida aí, né? Ok? Então tem vários tipos de líquido aí que são utilizados na indústria aí, né? Que pode ser trabalhado no tanque. Tecnologias de medidores de nível. Direto. Esse aqui é direto, tá? Então, nós temos o medidor de nível direto, que mede a altura do fluido diretamente, como boia. A boia pode ser superior ou inferior. Ultrassônico e também de radar. Boia utilizam aí, né? Ficam direto no fluido, né? E aí, se não tem um líquido, fica para baixo. Se tem um líquido, fica para cima, ok? Conectando aí a um sensor para determinar a altura. Ultrassônico e radar emitem ondas que refletem na superfície do fluido, medindo o tempo de retorno para calcular a altura, né, desse líquido. E aí, nesse caso, dos medidores de nível, tanto direto como indireto, né? Deixa eu passar aqui. Aí aqui. Eu falei sobre os medidores de nível direto, né? Agora sobre medidor de nível indireto. Medidor de nível indireto aí, ó, nós temos aí pressão hidrostática, que é a pressão exercida por um fluido que aumenta com a profundidade, né? Ok? Temos sensor de pressão. Um sensor de pressão mede a pressão no fundo do tanque, ok? Temos a conversão, que é a pressão medida, que é convertida para a altura do fluido, né? E os princípios básicos de medição. Temos medição de vazão. Então, no caso de medição de vazão, aqui, ó, determinação da vazão. Aí eu coloquei aqui, ó, a medição, desculpa, de vazão determina a quantidade de um fluido que passa por um ponto, né, em um determinado período de tempo. Métodos diretos e indiretos. Existem métodos direto e indireto para medir a vazão de um fluido. E as aplicações são: a medição de vazão é crucial em diversas indústrias, como petróleo, gás, água, esgoto e manufatura.
Aqui, no caso, temos aí um transmissor, indicador aí de vazão, ó. Certo? Tá vendo aí? Ó? Aí, exemplo de medidores de vazão, né? Diretamente. Por quê? Porque vai direto na tubulação, né? Certo? Temos um medidor de tipo turbina, que a gente chama, né? Esse medidor tipo turbina, ele gira, né, de acordo com o que vai passando o líquido. Aí ele mede a vazão do fluido, sendo o número de rotações medido para determinar a vazão, ok? RPM, que é rotações por minuto. E aí temos os medidores de deslocamento positivo. Medidor de deslocamento positivo utiliza um mecanismo que mede o volume exato do fluido que passa por ele, utilizando um pistão ou rotor que desloca o fluido. Medidores de vórtice. Geram vórtices no fluido que são detectados por um sensor, sendo o número de vórtices proporcional à vazão. Tecnologias de medidores de vazão indiretos. Transmissor indicador de pressão diferencial. Então, aqui a vazão é determinada pela diferença de pressão entre dois pontos. Como tubo sendo esta diferença proporcional à vazão. Sensor diferencial de pressão. Um sensor de pressão mede a diferença de pressão entre os dois pontos do tubo. Conversão para vazão. A diferença de pressão medida é convertida para a vazão do fluido. Considerações na seleção e instalação de medidores. Vazão e pressão do fluido. Compatibilidade com o fluido. Instalação e calibração. Viscosidade e temperatura. Precisão e faixa de medição. Materiais de construção. Custo e manutenção. Integração com o sistema de controle que é utilizado e segurança em normas. Então, aí, ó, ele está fazendo a instalação, né, certo? Do instrumento de medição. Então, o professor Alan falou um pouco aí sobre, né, essa parte aí de instrumentação e controle com medidores de vazão e nível. Voltando aqui para a nossa sala. Além dos vídeos explicativos, eu vou estar fazendo o quê? Fazendo tipo acompanhando vocês aí num simulado do SAEP aqui, certo? Onde você apenas pode clicar aqui, ó. E aí coloca aqui, ó, ver prévia do questionário. E aí ele vai começar a fazer pergunta para você, ó. O instrumento com Ranger. Ranger é quanto vai do zero até a medição máxima, tá? Então ele está falando que o Ranger aqui é de 0 a 230 graus Celsius. Está indicando 200 graus Celsius, beleza. E sua precisão é de 0, mais ou menos 0,5% do spam. Entre quais valores poderão estar compreendido a temperatura real? A temperatura real, então, ele está falando o quê? Está falando que você tem que levar em consideração. Deixa eu ampliar de novo. Zero, mais ou menos, né? 0,5%. Esse 0,5% você tem que levar em consideração, então, ó, a temperatura de 0 a 230. De 0 a 230 graus Celsius, ok? Certo? Então, você tem que colocar aqui esse erro
nessa medição. Lembrando que a nossa medição, por exemplo, vamos dizer que deu 100 graus. Vamos colocar 200 graus, quer dizer, né? Já está aí, né? 200 graus. Eu vou rabiscar aqui. Então, deu 200 graus. Aí ele está falando, ó, que é uma diferença de mais ou menos 0,5%. Quer dizer que ele vai variar 0,5% a mais ou 0,5% a menos. Entendeu? Certo? Essa vai ser a diferença aí da nossa temperatura. Então, alguns aqui, ó, eu vou ensinar vocês a estar fazendo questão, tanto do SAEP como de concurso. Então, o que que você tem que fazer, ó? Você tem que pegar e tem que eliminar valores aí que estão totalmente fora aí da sua escala. Por exemplo, ó, de 1.000 a 5.000 graus? Não, né? Porque seu instrumento de medição vai de 0 a 230 graus. Como é que ele vai fazer uma medição de 0 a 230 graus, certo? Né? E aí ele está falando lá que é menos 1.000 graus Celsius até 5.000 graus Celsius. É? Aí continua. Vou eliminar outra para vocês aqui, ó. Como ele está falando que é de 0 a 230 graus, deixa eu apagar aqui. Como ele está falando que é de 0 a 230 graus, pessoal, certo? E deu uma medição de 200 graus, menos 1.000 graus Celsius, 5.000 está fora, né? Se ele está falando que tem um erro de mais ou menos 0,5%, esse 0,5% ele tem que estar a mais ou a menos. Entendeu? Isso aí é uma variação de medição. Então, por exemplo, se deu 200 graus Celsius, ou ele vai variar 200 e alguma coisa, levando em consideração 0,5%, ou ele vai variar para baixo, né? Ou é a mais ou a menos, ó. Ok? Certo? Quer dizer o que, então, professor? Quer dizer que você já elimina essa aqui, ó. Por quê? Porque de 0 a 230? Não. Entendeu? E aí, outro detalhe aqui que ele está passando, ó. Certo? A sua medição pode estar ou de 0,5 a 230,5, ou pode estar de 180 e 220 graus, ou pode estar aqui, ó. Certo? Aí a pergunta é, vocês acham que o valor de temperatura aí, ele vai estar entre 0,5 e 230 graus? Não, né, pessoal? Tá errado. E aí eu vou deixar você decidir aí, ó, a questão aí para vocês, ó. Eliminei aí diversas, né? Certo? Isso aqui é a mesma coisa de resistência elétrica também. Resistor trabalha dessa forma. Por exemplo, você tem uma variação de prata e dourado, né? Prata é 10% e dourado é 5%. Vamos dizer aqui, ó, por exemplo, não falando a resposta para vocês, mas dando um exemplo aqui de resistor, ó. Se você pegou um resistor que é 100 ohms,
certo? E ele tem dourado, a cor dourado, né, na última faixa, que é a tolerância. O dourado é 5%. Beleza? Quer dizer que esse valor, ou ele pode estar com 105 ohms, ou ele vai estar com 95 ohms. Entenderam? Certo? Então, você tem que levar aqui em consideração 0,5%. Agora tem um detalhe, viu? A cada tempo que você, se eu não estou enganado, cada hora que você entra, ele tem uma questão diferente. Deixa eu ver aqui se esse aqui é assim. Esse aqui é a primeira vez que eu estou testando aqui esse simulado, tá? Deixa eu ver. Ah, não, ele vai pegar aqui. Ah, não, ele pegou a mesma questão aqui, ó. Certo? E aí você marca no seu simulado e continua na próxima página aqui. Deixa eu voltar aqui. Bem, Cláudio, nós estamos aí finalizando a aula, tá? Espero que tenha sido o mais claro possível aí para você aí, né? Certo? E lembrando que tem uns vídeos explicativos de cada uma das atividades que tem que ser realizada, tá ok? Eu tenho que partir para a próxima aula, né? A aula aqui é de hora em hora, né? Devia ser mais horas, né? Mas, qualquer dúvida, você pode estar mandando mensagem aqui na plataforma Professor Alan, tá bom? Certinho? Beleza, professor. Beleza. A maioria os fóruns já fiz o encaminhamento para o senhor. Já falta fazer esse simulado e as questões referentes aos tópicos que tem lá para ser feito, do conteúdo Certinho, do curso. certinho então, garotinho. Desejo a você aí uma ótima semana. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau, tá? Oi, professor. Até a próxima semana.